a sua mente, seu coração, seus pensamentos em situações que você não pode resolver, em coisas, em algo que tem tirado a sua paz, o seu sono. Mas foque o seu coração, o seu pensamento, a sua fé num Deus eterno, poderoso, que pode resolver os seus problemas, as suas lutas, as suas situações e lhe conduzir para a vida eterna. Oh, glória, aleluia! Você tem que ter essa fé. Você tem que ser essa pessoa determinada. Senão isso aqui tudo será em vão. Você quer ver uma coisa? Eu sei que você está aqui nessa noite porque você é uma pessoa determinada. Você tem lutado. Você tem batalhado. Você tem enfrentado as lutas. Mas vem cá, não adianta você querer enfrentar na força dos seus braços. Nós somos limitados. Todos nós se deparamos com limite. Mas aquele que se apega para com Deus em Cristo Jesus, Ele fará você sobressair mediante de qualquer situação que ao olhar humano é impossível. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele tem prazer de te ajudar. Se tem alguém que tem prazer em ajudar, esse alguém se chama o Deus Todo-Poderoso. Você não veio aqui em vão. Você não está aqui à toa. É porque Deus te escolheu. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmo 95. Se a gente fosse embora agora, eu já ia ler, porque Deus já falou tanto com a gente aqui hoje. Aleluia. Deus já falou através do louvor, através da palavra. Salmo 95. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade. Pela segunda vez Deus nos concede. E também o bispo, a pastora também, por confiar, em trazer uma palavra de Deus. E todos vocês que são maravilhados por Deus, amém? Amém. Olha o que diz aqui em Salmo 95, preste bem atenção. Todos acharam aí? O problema do ser humano, nós vamos ler aqui já. O nosso problema não são tanto as dificuldades, porque todos nós temos, olha aqui para mim. Todos nós temos dificuldade, tanto quem serve a Deus, e quem não serve a Deus também tem as suas lutas, também tem as suas dificuldades. O nosso problema não é tanto as lutas, o nosso problema é obedecê-lo a Deus. A nossa dificuldade é obedecê-lo a Deus. Se eu e você colocar todas as nossas forças, que Deus nos permitiu obedecê-lo a Ele, Ele entrará em providência ainda hoje na sua vida. Não é amanhã não, é hoje. Deus, Ele diz: se o meu povo me escutasse, se Israel me ouvisse, eu de pronto, Deus fala, eu de pronto abateria os seus inimigos. Eu não sei qual é os seus inimigos, a sua dificuldade, mas Deus, Ele está de pronto para entrar em providência a seu favor. O que falta é você obedecê-lo, a palavra de Deus, colocar em prática, e Deus levantará do trono para nos ajudá-lo. Pode ter certeza disso. Não fique lutando com a força dos seus braços. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas lute para obedecê-lo a quem? A Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias.
tempos difíceis vão se chegar cada vez mais. Situações difíceis, elas vão aparecer. Mas aquele que está firme em Cristo Jesus para com Deus, Deus fará sobressair em toda circunstância de luta e situação. Porque você não pode desanimar. O maior erro do ser humano não é errar. Todo mundo aqui está sujeito a errar. Ninguém aqui é perfeito. E o mais pecador aqui sou eu. O mais falho sou eu. Mas o erro maior do ser humano é abandonar Cristo. É um erro fatal, que é onde não encontra a solução. Meu Deus. Não abandone Cristo por causa das lutas, situação. Ou seja, ela qual for. É certo que o inimigo, ele vai trabalhar tão fortemente, está trabalhando nos últimos dias, para mostrar para você que não vale a pena buscar Deus, que não vale a pena clamar a Deus, que não vale a pena louvar o Senhor. As lutas, as circunstâncias da vida vai querer fazer você desanimar. Eita, Deus tremendo, aleluia. É aonde você tem que perceber que você está no caminho certo. Porque você está buscando um alvo que é Cristo Jesus e a solução para toda a sua vida e salvar a tua alma. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz aqui. Cantai, aumenta tem um título, eu não sei a sua Bíblia se tem um título aí. Diz assim: convite a louvar o Senhor. Todos nós somos convidados a louvar quem? Ao Senhor. E aqui a palavra de Deus vai se relatar a maneira, a forma que eu e você temos que louvar o Senhor todos os dias. Ao deitar ou levantar, sem olhar para a dificuldade, para o problema A, B, ciclano, isso, aquilo, outro, mas se importar com toda a fé em louvar e adorar o Senhor com a vida que Ele te deu, e Ele vai dar providência na sua vida. Salmista Davi, ele reconhecia isso. Aleluia. Ele era um rei, mas ele era caçado de dia e de noite. Chegou uma época da vida dele que o próprio filho queria caçar a cabeça do rei, do próprio pai. É verdade. Mas ele sabia que nesta situação, nesta luta, com toda essa dificuldade, ele louvava e adorava o Senhor, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo e todas as coisas. Amém. Louvar o Senhor, bendizer o nome de Deus quando está tudo bem, todo mundo faz isso. É fácil fazer isso. Louvar o Senhor, bendizer o nome de Deus quando está tudo ótimo, isso é fácil demais. Todo mundo faz isso. Até mesmo quem não é cristão faz isso. Mas louvar o Senhor é no meio da guerra, é no meio da luta, aonde você olha para os quatro cantos e não vê saída, mas consegue ver a luz que é Jesus. Isso é louvar o Senhor. Louvar o Senhor, eu quero que você entenda isso aqui. Nós vamos entrar na leitura para você entender muito mais ainda. Louvar o Senhor não é só abrir os lábios. Louvar o Senhor é as nossas atitudes. Louvar o Senhor é você ser uma pessoa determinada para honrar Deus em todos os seus afazeres. Louvar o Senhor, você tem um compromisso de estar na casa de Deus, de adorar o Senhor, de buscar a esse Deus eterno constantemente, todo santo dia, deitar ou levantar. Ser uma pessoa determinada para viver para Deus em Cristo Jesus todos os dias. E isso é louvar o Senhor. Porque louvar com lábios, todo mundo louva. Mas louvar no meio das lutas, da dificuldade, só quem é escolhido. Dá glória a Deus. Só quem é escolhido. Verdade, pai. Jó era o quê? Escolhido de Deus. Jó
Ló chegou uma fase da vida dele que a própria esposa falou assim, né, bispo? Olha, amaldiçoa esse Deus que você serve e morra. Ele diz assim: tu fala como louca. Deus nos deu, Deus tomou. Ele faça eu entender dele. Então essa é a parte mais difícil do cristão. É entender que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Mesmo quando a pessoa se encontra no fundo do poço, ela sabe que Deus é o socorro dela bem presente. Amém, gente? E aonde você começa a ganhar fé? Na luta. É na batalha que você consegue ganhar fé. A fé é uma arma. Para que você tem fé se não buscar vencer as lutas? A fé ela serve para isso, para nos conduzir para uma vida eterna e vencer as lutas dos dias a dias. Então louve ao Senhor no meio de quê? Da guerra, da batalha. Não espere tudo ficar bem, tudo ficar normal, para você dizer: agora eu vou na casa de Deus louvar o Senhor. Não, você está fazendo errado. Louve ao Senhor no meio das lutas. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia que pede, é a palavra de Deus. É a boca de Deus que fala. Olha o que diz aí, ó, o primeiro versículo: vinde e cantamos ao Senhor com júbilo. Eu vou pôr parte aqui para você entender bem. Vimos e cantamos ao Senhor com quê? Com júbilo, com quê? Com alegria, com satisfação, com prazer, com fé, com amor, reconhecendo que Deus é tudo na sua vida, acima de tudo e todas as coisas, mesmo que olhar humano está faltando tudo. Não é fácil, é? Não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo para você que é um desafio. Não é problema, é um desafio. De você olhar para a situação, olhar para os quatro cantos e não ver saída nenhuma. E você dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor, estar aqui sentado para ouvir a palavra de Deus, para bem dizer o nome de Deus. Ei, você acha que Deus vai deixar você desamparado? Você acha que Deus vai deixar você desamparado? De jeito e forma nenhuma. Porque você está louvando e adorando aquele que pode fazer muito mais que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Muito mais. Então não abaixa a cabeça para os problemas da vida, mas erga a cabeça para louvar o Senhor, porque Ele está nas alturas. Oh, glória, aleluia. Aleluia. E aí os problemas, luta, o inferno não vai saber o que fazer. Porque quem está com você é maior do que eles. Então você vê que a nossa dificuldade, as nossas lutas, é porque nós deixamos se levar por isso. Mas não pode. Olhar, enquanto nós olhamos para os problemas, para a situação, eles vão tentar nos engolir vivo. Mas quando você toma uma atitude a olhar para Deus e colocar Ele no centro da sua vida, é onde Deus quer estar na minha, na sua vida. A vida que Ele nos deu é colocar Ele no centro da nossa vida. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Aleluia. E as situações Deus remove. Claro que você tem que entender que é da maneira dele, do jeito dele, o tempo dele, o querer dele e da forma e do jeito dele. E quando você coloca ele no centro da sua vida, você tem sabedoria, porque ele vai te dar discernimento para entender isso com tanta facilidade, a qual que o mundo não entende. Pessoas que estão em sua volta não conseguem entender, porque você vive uma vida nova em Cristo Jesus. Então tudo se tornou o quê? Se tornou novo. Não se apegue em coisas velhas, mas em coisas novas, algo novo, que é Cristo Jesus. Amém, gente? Amém. E aí a continuação diz assim, ó: vinde, cantamos ao Senhor
Com o quê? Com júbilo. Quer dizer, com prazer. É fácil adorar a Deus estando com dor? É, gente? Não, não é fácil. Não é fácil você adorar a Deus sendo perseguido, é fácil? Não. Não é fácil você adorar a Deus com a dor na alma, com a tristeza, com a angústia, não é fácil. É só quem é escolhido sabe que Deus vai resolvê-lo. Só quem é escolhido sabe que no momento certo Deus entrará em providência do jeito dele, da forma dele. Porque jamais Deus vai deixar desamparado aquele que invoca o nome dele. E a continuação ainda do versículo 1 diz ainda, ó: celebramos o rocha da nossa salvação. Quem que é a rocha? Deus. Celebramos a rocha da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graça, vitoriando-o com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Olha aqui para mim. Você sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você? Me reconheça em toda a área da sua vida que eu sou o seu Senhor. Oh Deus, aleluia! É isso que ele está dizendo. Além de me louvar com júbilo, com prazer, com amor, com toda atenção, com toda dedicação, ele está dizendo: me coloque no centro da sua vida, em toda a área da sua vida, que eu vou transformá-la. É isso que ele está dizendo. Você está vendo qual que é a maior dificuldade do ser humano? É colocar Deus no centro da vida dela. A maior dificuldade do ser humano é exatamente obedecê-lo. Quando chegar em casa, que eu não vou sair daqui dessa página, quando chegar em casa, quem tem Bíblia aqui? Quem não tem providência? Lê a palavra de Deus. Lê, tire tempo. Você que diz: eu não tenho tempo, tire tempo para ler a palavra de Deus. E o resultado não está em tanto ler, o resultado está num prazer de examinar as Escrituras. É um prazer. Em Mateus capítulo 3, medite na sua casa, Mateus capítulo 3, vai falar de um homem chamado João Batista. Este homem saía procurando a multidão na cidade para pregar, era? Quem já leu lá? Mateus 3, já leu? João Batista saía pregando para a multidão na cidade, era isso? Você vai ler em casa. Saía para pregar no deserto. No deserto tem quem lá mesmo? Ninguém. Pois é. Ele saía para pregar no deserto e o povo ia até João Batista. Isso é um exemplo para mim e para você, qual o tipo de evangelho que nós temos que procurar nos últimos dias. O evangelho que transforma, o evangelho que arranca nossos pecados, nossos erros, o evangelho que nos limpa, que nos purifica, que faz Deus ser o centro da nossa vida em todo instante, todo momento. É esse evangelho que nós temos que procurar. Não procura o evangelho fácil, não. Não procura aquele evangelho de bajula. A internet está cheia disso, o bispo falava isso agora. Não procura o evangelho que vai bajular o seu ego, o seu pecado. Não faça isso. Mas procure o evangelho que te conduz para a vida eterna. Aleluia! Se você está preocupado em buscar um evangelho para a vida eterna, Deus vai cuidar da sua alma e vai cuidar de você dias após dia, não deitar e não levantar. Você sabe por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque quando você procura Cristo Jesus para a salvação da sua alma em primeiro lugar, acima de tudo e todas as coisas, você está glorificando o Pai Celestial, o que o Filho fez na cruz do Calvário. Eita, e aí você está exatamente o que? Louvando o Senhor. Talvez você está aqui agora e está preocupado. E minhas lutas?
E as minhas dificuldades, eu acho que Deus já não sabe onde você chegar aqui. Você acha que Deus não sabe a sua dor lá na alma? Você acha que Deus não sabe o vazio que ainda se encontra lá na alma? Será que Deus não sabe a sua luta na sua casa, o seu trabalho, no dia a dia? Será que Deus não conhece a sua estrutura e sabe o que é pó da terra? Deus não está preocupado com isso não, meu irmão, porque Ele resolve um piscar de olho. Ele está preocupado com a sua conduta, de colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Deus está preocupado de você obedecer a voz dEle, porque de tudo mais Ele fará. Aleluia. Aleluia. É essa fé que você tem que ter. Nós não podemos ter um Deus ou buscar um Deus limitado. É você que coloca limite. Você não pode buscar Deus falando ou pensando: será que é hoje que Deus vai resolver os meus problemas? Será que é hoje que Deus vai fazer isso, fazer aquilo? Meu irmão, se é hoje, se é amanhã, daqui a um ano, eu não sei. Eu sei que eu quero estar com Deus todo instante, todo momento, todos os dias. Oh, Deus, maravilhoso. Pode ficar em paz que Ele está com Deus. Você sabe por quê? Você acha que Deus quer ver você perdendo a sua paz, o seu sono, o seu sossego? Não. Deus não quer ver isso. Porque tudo isso Ele viu na cruz do Calvário com seu filho lá. Deus, Ele quer ver em mim e você um coração voltado totalmente para Ele. E aí você vai entender, vamos entender claramente que é no meio da luta, da dificuldade, que Deus vai nos tomar pelas mãos e nós vamos dormir em paz, acordar em paz, saber que Deus está no controle de tudo e todas as coisas na nossa vida. É assim que nós temos que confiar nesse Deus. Se você for parar aqui agora o culto, a pregação, e for contar um problema um para o outro aqui, nós fica dias, não é nem a noite. Começando desde criança pequena aí, ó, já tem história para contar. Vai ficar a noite inteira aqui contando a história um para o outro. E vai resolver alguma coisa? Nós vamos ter alguma solução um para o outro aqui? Mas esse Deus que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus que nós estamos adorando nessa noite. Aleluia. Se você valorizar com a sua vida que Ele te deu, esse Deus eterno, todo-poderoso em Cristo Jesus, Ele entrará em providência quando? Agora. Aleluia. Agora. Porque esse Deus é de já, é de hoje, é de agora. Porque Ele sabe que o dia da manhã não pertence a nós, pertence a Ele. Em continuação aqui ainda diz assim, ó: nas suas mãos, lá no 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Você sabe o que significa isso? E as alturas dos montes lhe pertence. É isso. Tudo está no controle de quem? De Deus. As coisas podem fugir do meu controle, do seu controle, mas de Deus nunca fugirá. Aleluia. E se eu e você confiar nas mãos de Deus, a vida qual Ele nos deu, se eu e você confiar na mão de Deus, tudo que nós é e tudo que nós somos, Deus entrará em providência, Deus entrará em controle em toda a área da nossa vida, até aquilo que nós nem imaginava. Aleluia. Mas pare de lutar na força dos seus braços. Lute em ouvir a voz de quem? Deus. Colocar em prática e obedecê-lo. Continuação diz assim ainda: dele é o mar, pois ele fez a obra de suas mãos. Isso. Dele é o que mesmo? O mar. Ele fez a obra das suas mãos. Qual a obra que você quer que Ele faça na sua vida? Hã? Ah, pastor, é muita obra. Olha, é tanta coisa que eu quero que Deus faça na minha vida, meu irmão. Ele fez o céu, a terra e tudo que você vê e tudo que você enxerga. Quanto mais esse probleminha, essa situação que você está enfrentando, Ele pode resolver hoje e agora. Oh, Deus, aleluia.
Agora, o que Ele quer saber de mim e de você, o quanto nós estamos louvando a Ele, em espírito e em verdade, em qualquer circunstância da nossa vida e luta, seja ela qual for. É isso que Deus quer olhar no meu e no teu coração. É ser um cristão valente. Não é ser melhor do que ninguém, tá? É ser valente para obedecê-lo a Deus. Nós já fomos pessoas valentes para fazer tantas coisas erradas. Foi ou não foi? Nós já foi. Verdade. Agora chegou o tempo, a época de nós ser pessoas cristãos valentes para obedecê-lo a Deus em qualquer circunstância e área da nossa vida. A oportunidade está aqui. Você que frequenta esse lugar, chegou dia de culto, já vem com prazer adorar a Deus, com júbilo. Ah, pastor, mas hoje um exemplo. Talvez chegue o dia de culto, o inimigo vai afrontar você. Você talvez pode chorar, pode vir com dor na alma, com dor física, mas venha, porque é Deus que está no controle de tudo. Você tem que ser uma pessoa decidida, meus irmãos. Uma pessoa decidida em Cristo Jesus. Porque você não vai dar os passos em vão. Ele vai estar no controle. O que Ele quer saber é o quanto nós estamos louvando a Ele. O quanto eu e você estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Em qualquer circunstância da minha e da sua vida. É isso que Deus está olhando para mim e para você. Existe algum problema que Deus não possa resolver? Eu vou te falar que existe só um. Não se assuste não, vou explicar para você. Existe um problema que Deus não pode resolver, é a responsabilidade sua. E minha também, tá? Antes de ser para você e para mim também. Sabe qual que é? O pecado. Pecado Deus ele perdoa? Fique em dúvida não, pode falar. Pecado Deus ele perdoa ou não? Perdoa. Assim como nós perdoamos. Se nós não perdoar. Então é uma responsabilidade. Isso aí só nós podemos fazer uma graça com a missão de Deus. Verdade, Luiz. Por isso que o João Batista, eu falei para você se ler João Batista 3, que muitos viam que João Batista seria batizado e confessando os seus pecados. Você sabe qual que é a nossa maior dificuldade também? É o pecado mal confessado para Jesus. Isso destrói a nossa alma. O pecado mal confessado. Nós temos que confessar para Jesus nosso pecado de todo o nosso coração. E falar para Ele. As demais coisas Ele resolverá. Jesus Cristo diz que ainda que a situação venha a ponto de ser o quê? De morrer, quando estava Lázaro. Lázaro estava quantos dias? 4 dias. Jesus diz para a irmã de Lázaro o seguinte: aquele que crê, ainda que morra, viverá. Aleluia! Aleluia! Então a morte para Deus não é nada, meus irmãos. A morte para Deus, ou situação a ponto de morte para Deus não é? Qualquer situação, por mais terrível que alguém esteja passando nessa noite aqui, para Deus não é nada para resolvê-lo. Agora o pecado é problema. O pecado Deus só pode entrar em providência quando é confessado. Quando você confessa, você também está louvando a Deus. Você sabia disso? Quando você confessa o pecado, também está louvando a quem? A Deus. Qualquer situação da minha e da sua vida, Deus ele pode entrar em providência agora e no segundo piscar de olho. Mas o pecado é uma responsabilidade que Deus coloca sobre mim e sobre você, de nós confessá-lo. Só essa dificuldade que Deus encontra. E mais, qual outra dificuldade? Nenhuma mais. Olha o que diz aqui, ó. Vinde, lá no 6, vinde e adoremos, e prostramos, veja só, vinde, adoremos e prostramos-nos, joelhamos
diante do Senhor que nos criou. Isso aqui é forte. Nós ia até o Senhor reconhecer como nosso quê? O nosso Criador. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas é um desafio. Nesta noite, você sair daqui com a certeza que Deus está no controle de toda a área da sua vida. Você tem essa oportunidade? Deus nos concedeu hoje, agora, essa oportunidade. Porque se vocês estão aqui, se você quiser, a gente vai trabalhar para você. A gente começou com os dias de meditação. Se evangelho missionário. Se evangelho é então veja, meus irmãos, se nós temos essa oportunidade hoje, então coloque em prática hoje, não deixe para amanhã. A maior vitória que Deus quer nos conceder para a minha vida, a sua vida, em primeiro lugar, é exatamente a salvação da minha e da tua alma. Você quer receber o milagre, o maior milagre? É a salvação da sua alma. Se você buscando em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, não se preocupe com as demais outras coisas que você necessita. Aquilo que convém de Deus, porque Ele é fiel para fazer. Porque você não está buscando qualquer pessoa. Você não veio aqui para ver ou buscar o bispo, a pastora ou alguém que vem pregar, não. Você veio aqui buscar um Deus que te conhece, o Criador, o Deus que sabe o seu deitar ou se levantar. A Bíblia nos diz que antes de eu e você ser informe, Deus já nos conhecia. Está aqui em Salmo 139. Assim, antes de eu e você ser formado, Deus já nos conhecia e tem todos os dias escrito no livro. Eita, Jesus vai dizer que todo fio da nossa cabeça são todos contados. Já tentou contar os fios da sua cabeça? Nós não conseguimos contar nem os que caem, quanto mais os que ficam. Pois é. Então, valorize esse Deus com a vida que Ele te deu todos os dias. Porque o Satanás não vai ter brecha, o pecado não vai ter brecha, a amarração, todo seta do inimigo não vai ter brecha, porque você consegue tampar todas as brechas em Cristo Jesus. Amém, gente? Então ande de cabeça erguida em Cristo Jesus. Não é de nariz empinado não, tá? É de cabeça erguida em Cristo Jesus, sabendo quem está em você é maior do que o mundo. Quem está em você é maior que a doença, é maior que qualquer as drogas, é maior que qualquer situação que ao olhar humano é impossível revertê-lo. Quem está em você é o Criador. É aquele que conhece a sua lágrima lá na alma. Porque tem pessoas que ela não tem mais lágrima para chorar, mas Deus conhece o choro lá na alma. E não deixe situação nenhuma tirar sua paz, porque Deus está no controle. E a continuação diz ainda assim, ó: Ele é o nosso Deus e nós povo de sua mão. Hoje, presta atenção. Hoje, quando? Hoje. Quando? Hoje. Guarda essa palavra. Hoje, se ouvir, diz, se ouvir
a sua voz, não endureceis o vosso coração. Nosso problema é outro também. É nós ouvir a voz de Deus todos os dias, endurecendo nosso coração para fazer do nosso jeito, para fazer da nossa maneira, da nossa forma. E aí nós quebramos a cara todos os dias. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está se alimentando mal. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Você já se alimentou mal algum dia? Comida sólida, se alimentou mal? Por causa da correria do dia a dia, do trabalho? É ruim ou não é? Quem já fez isso já? Pastor, hoje não tive tempo nem de me alimentar direito, porque a correria do meu trabalho, vai para ali, vou para trabalho em outra cidade, não tive tempo de me alimentar direito. O irmão ali é caminhoneiro, sabe disso, né, irmão? Ele passa a hora, não dá para parar e tem que entregar carga, aquela correria. Estou falando ele, mas que é um exemplo cotidiano, né? Aí, tá vendo? E às vezes não se alimenta o quê? Direito, o corpo dele vai sentir o alimento. Faltou alimento para o corpo. Traga para a palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual. Quando eu e você não se importamos, que é uma responsabilidade minha e sua, quando eu e você não se importamos de se alimentar bem da palavra de Deus, a nossa alma ela vai sentindo. A nossa alma, a nossa fé vai se enfraquecendo. Mas quando você dá devida importância, em primeiro lugar, se alimentar da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, você vai ter paz no meio de qualquer tribulação, você vai ter paz em qualquer situação, porque você está forte, você está revestido da palavra de Deus, você está buscando e se revestindo de toda a armadura de Deus. Eita, amém, gente? É dessa forma, não tem outra maneira. Nós não se revestir da armadura de Deus dando um jeitinho. Hoje tem cheio de crentes, de cristãos dessa maneira, querendo dar um jeitinho. Isso é do ser humano, né? Querendo dar um jeitinho em tudo. Você sabe por quê? As pessoas procuram, meu irmão, dar jeito, querer dar jeitinho na situação, da maneira dela, da forma dela. Você sabe por quê? Porque ela não quer sair do erro. Elas não querem abandonar o pecado. Elas não querem obedecê-lo a Deus. Então sempre ela vai procurar outros caminhos, outra alternativa, só porque não quer obedecer quem? O Criador. Vou mostrar para você aqui agora. Nós estamos acabando já aqui, tá? Não precisa dormir não. Já está acabando. Olha o que diz aqui, ó. Continuação, está encerrando já. Não endureceis vosso coração como fez em Meriba, como no dia de Massás, no deserto, quando vossos pais me tentaram. Isso aqui Deus falando. Quando vossos pais me tentaram, pondo minha prova. Veja só. Não obstante, terei visto as minhas obras. Eles colocaram Deus à prova, porque Deus tiraram, que Deus está falando daquele povo que Deus tirou da onde? Do Egito. Deus está dizendo, olha, eles viram as minhas obras, não muito distante. Eles viram o mar se abrir, eles viram o prodígio e a maravilha de Deus lá no Egito. E quando chega no deserto, eles viraram as costas para quem? Viraram as costas para Deus. Procuraram arrumar um jeitinho para não obedecer mais a Deus. Procuraram só arrumar uma forma, sabe aquela forma mágica? Que a pessoa às vezes, para não obedecer a Deus e querer seguir o seu próprio rumo, os seus próprios caminhos, então eles fizeram isso. E Deus ficou emborrecido com eles. Deus ficou triste com esse povo.
porque não reconheceram a grandeza de Deus. Não deram ouvido à grandeza de Deus. Eles viram a maravilha que Deus fez, tiraram eles do Egito, no sofrimento, da lama, sendo escravo, torturado, chicoteado. Deus usou o servo dele e tirou esse povo de lá. E quando tudo parecia estar bem, o povo vira as costas para quem? Para Deus, a ponto de eles fazerem bezerro de ouro para querer resolver os problemas deles. Ei, só tem um que pode resolver os seus problemas. Esse um se chama o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar e tudo que nele há. Eita glória! Esse pode resolver. Não abra mão de obedecer a Deus, custa o que custava. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você também. Todo ser humano enfrenta a luta, como eu falei no início. Tanto quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Muitas das vezes, quem serve a Deus enfrenta mais luta do que quem não serve. Tenha isso na sua mente. Muitas pessoas, de qualquer maneira, elas vão lutar. Mesmo quem serve a Deus tem que lutar, tem que se apresentar diante de Deus. E quem não serve a Deus também vai lutar, da maneira delas, da forma delas, mas elas vão lutar. Elas vão procurar bezerro de ouro, vão procurar gato de ouro, vão procurar tudo que imagina para se dobrar, para se converter àquela situação. Mas eu e você tem uma diferença. Aquele que teme a Deus tem uma diferença. Eu e você podemos lutar, mesmo quando nós não conseguimos lutar mais. Mesmo que a gente não conseguimos se tornar de pé, porque o nosso corpo, a nossa matéria não suporta. Mesmo que nós busquemos a Deus se arrastando, mas vale a pena, porque Deus vai tirar desse lamaçal, vai te conduzir para a vida eterna. Meditando a luta. E esses que lutam, mas não buscam a Deus, não temem a Deus, não obedecem a Deus, além de sofrer aquilo, lutar a vida inteira, ainda tem um sofrimento eterno para sofrer eternamente. Então essa luta que você está enfrentando, está passando essa luta, coloca ele como combustível para adorar o Senhor. Pega essa luta, essa situação que você está enfrentando, coloca na posição de combustível na sua vida e fala: Senhor, agora que é o momento de te louvar e te adorar e colocar o Senhor no centro da minha vida todos os dias. Você vai viver dias melhores. Você vai passar em situações que o seu coração não vai ter medo. Você vai passar por situações, por luta, que o seu coração não vai ter medo, porque Jesus está no controle do seu coração. Você sabe por que às vezes nós temos medo? Porque medo é normal, tá? O medo não pode sair do controle. É normal todo mundo ter medo para nós saber que a gente somos falhos, somos pecadores, somos humanos. O medo não pode nos dominar. Ter medo é normal, dominar a gente não pode. Porque quem domina você é Jesus Cristo, não é o medo. Você tem que dormir em paz, acordar em paz, saber que Jesus está no controle da sua vida todos os dias. E Deus olhou para esse povo e disse assim: durante 40 anos tive desgosto. Desgosto de quem? De um povo que ele amava, de um povo que ele adorava, de um povo que ele sacrificou para tirar de lá. E aí ele teve desgosto. Deus não estava preocupado com as lutas, a dificuldade que o povo estava passando, porque Deus entrou em providência e tirou ele de lá. Mas quando o povo virou as costas para quem? Para Deus, esquecer de louvar o Senhor, de reconhecer o Senhor como um único Criador, eles abandonaram. Não tem como você abandonar algo que a gente não conhece. Como é que você abandona coisas que você não conhece? Você só abandona aquele que conhece.
Então ele abandonou Deus que eles conheciam. Então não abandone o Senhor, porque você conhece o caminho que você tem que andar. Você sabe que Jesus é a luz, é a única saída e esperança para a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoa aqui que quer tomar outro caminho, não toma. Porque todo outro caminho que você tomar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o caminho que você tomar em Cristo Jesus, você vai andar da maneira que agrada os olhos de Deus, porque Jesus está no controle da sua vida. E esse caminho vai te levar onde? A vida eterna, ao Pai Celestial. E ainda diz assim, ó: durante 40 anos esteve desgostado com essa geração. Disse: é povo de coração que? Traviados, aliás. Povo de coração duro. Povo de coração que não dá ouvido à minha palavra, está dizendo. Então a maior dificuldade nossa é o quê? É obedecer a palavra de Deus. Se eu e você buscar obedecer a palavra de Deus, em qualquer circunstância da minha, da sua vida, ou a luta que você esteja passando, pode ter certeza que Deus entrará em providência. Então a nossa saída, ela está onde? Na obediência. Na obediência. Não espere de Deus mágica não, tá? Não espere de Deus uma mágica, que Deus vai resolver numa mágica, não. Espere em Deus, obedecendo a palavra dele em Cristo Jesus, porque ele entrará em providência. E para finalizar, diz assim, ó: por isso, Deus falando, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é doído. Porque é uma coisa alguém falar para mim e para você que não tem mais jeito. A coisa é o médico, a medicina, alguém falar assim: olha, não tem mais jeito para a sua solução, não tem mais saída, não tem mais jeito. É alguém falar isso. Mas aqui quem está falando é a boca de Deus. Esse povo não entrará no meu descanso, quer dizer, não terá vida eterna. Então, de toda a sua dor, de toda a sua luta, de toda a sua dificuldade, Deus, se Ele quiser, resolve hoje, agora. Mas Deus está preocupado muito mais com a salvação da sua alma. E se você entender isso, a salvação da sua alma em primeiro lugar, as demais coisas Deus fará na sua vida. Amém, gente? Amém. Então louvar o Senhor não é só de lábios para fora. Louvar o Senhor é você entender que está passando por grande tribulação, passando por grande luta, por grande dificuldade, e com tudo isso você bem dizer o nome do Senhor todo instante, todo momento, ao deitar ou levantar. Deus, sendo um Pai tão misericordioso, você acha que Ele não vai olhar para você? Vendo você no meio da luta, da dificuldade, das situações qual é humano, Deus sabe que já não tem mais saída, e você erguer sua voz, erguer sua mão e falar: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, mesmo nessa situação todos os dias. Faça isso de hoje em diante. Não seja valente para querer resolver as coisas à força do seu braço. Seja valente para obedecer a voz de quem? De Deus. Gideão foi um deles, não foi? Na hora que ele se levantou, que foi lá para a batalha, quem apareceu para ele? O próprio anjo, o próprio Deus apareceu para ele. Deus viu ali uma oportunidade do nome dele ser glorificado. Deus nessa noite veio em mim e você, para o nome dele ser glorificado no meio das nossas lutas. Deus veio em mim e você, no meio da luta, da dificuldade, para o nome dele ser o quê? Glorificado. Amém, gente? Amém.
Quem entendeu? Então guarde isso no seu coração. Quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, o bispo, a pastora, a todos vocês, tá? De confiar a palavra de Deus sendo pregada. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Oh, glória! Glória a Deus, pastor. Que bênção. Que maravilha.